Ok, fellows. Essa é a estação Papa Uniforme 2, Sierra Romeo Zulu. Meu nome é Silvio Pinheiro e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre os receptores do tipo SDR. SDR Dongle, né? Também chamados por SDR Dongle. Bom, basicamente o que são receptores SDR? SDR é uma tecnologia não muito recente de recepção de sinais de rádio através de um equipamento como esse, onde o sinal da radiofrequência entra pelos conectores de antena e sai através da porta USB, que todos eles têm. Conectando isso aqui ao computador, existem softwares que vão traduzir essa informação que foi convertida de radiofrequência para sinal, vamos chamar assim, digital, e o software consegue reproduzir novamente o sinal digital em áudio. Esse áudio pode ser demodulado nos mais diferentes modos: AM, FM, LSB, USB, CW, sinais Radio Mondiale, por exemplo, Digital Radio Mondiale, e outros tipos de conversão. Essa conversão toda é dada por software. Então, diferente dos receptores tradicionais, onde existem circuitos dedicados para fazer essas conversões, as conversões dos distintos modos são dadas por software. Ao atualizar, o fabricante do software atualizar o software, rapidamente você tem praticamente um rádio novo a cada atualização, vamos dizer assim, tá? Os front-ends, ou seja, o estágio de recepção desses dongles, é bem pobre comparado com rádios como o Hammerlung, rádios profissionais, vamos chamar assim, rádios de melhor qualidade. Por quê? Porque eles trabalham aqui, no caso, por amostragem direta e não tem absolutamente nenhum sistema de filtragem entre a antena e o estágio de recepção, efetivamente, que está dentro dos equipamentos. Então, obviamente, comparando com rádios mais tradicionais, Kenwood, ESO, aí como você vai ter uma recepção bem pior, ok? Mas o software, muitas vezes, te permite corrigir, ajustar uma insuficiência no front-end de recepção e ter no software uma boa qualidade, ok? Aqui eu coloquei alguns receptores SDR que eu tenho, que demonstram, por variações inclusive de preço, algumas tecnologias envolvidas, tá? Todos eles trabalham com um link, todos esses quatro aqui trabalham com um chip chamado RTL2832. Originalmente, esses chips foram produzidos e projetados para receber sinal de TV digital, aquele padrão OneSec, né? Um SEC. E tem a melhor recepção no trecho de aproximadamente 120, 150 MHz. Consequentemente, esses equipamentos, ao serem conectados no computador e usado esses softwares que eu comentei anteriormente, permite que a recepção comece em aproximadamente 23 MHz. Se eu conectar diretamente esses dois aqui no computador, eu consigo receber a partir dos 23 MHz até uns 2 GB, 1.8, 2 GB, com alguns intervalos de não recepção, ok? Característico do hardware usado aqui. Já esse não. Esse aqui ele é praticamente linear, de 0 Hz, ok? Até uns 2, 2,5 GHz. Então ele tem uma faixa muito mais larga de recepção. Esse já é um pouco melhor, tem filtros de entrada, tem a amostragem, né, a quantidade, o trecho do espectro do áudio que você pode enxergar muito mais largo que os outros, tá? Mas consequentemente são preços distintos. Esse aqui vocês vão encontrar no link aqui abaixo, tá? Vou deixar o link de todos eles aqui abaixo para vocês consultarem, tá? Preços e fornecedores. A maioria eu comprei pelo eBay, tá? Basicamente esses dois foram pelo eBay. Esse aqui eu ganhei de um colega. Esse eu comprei direto do fabricante. E esse aqui eu montei com peças de um fabricante em específico chamado Noelec. Já mostro para vocês. Bom, todos eles têm um conector de entrada de antena. É um conector pequenininho. Eu particularmente, quase sempre eles acompanham uma pequena antena e um controle remoto, tá? Eu corto o cabo da antena, enrolo numa pequena bobina aqui o cabo, faço um pequeno choke e coloco uma ferrite aqui na ponta, conecto isso diretamente
na entrada do dongle e o lado de cá vai para a antena, ok? Bota uma porta BNC, você pode botar um conector, isso aqui obviamente foi improvisado, mas para recepção, ok, está funcionando sem problemas, tá? Aqui liga-se no computador e a partir daí, isso aqui é teu rádio, receptor, ok? A partir de 22, aproximadamente 22 MHz, ok? Não dá para ouvir a banda de 160 metros, não dá para ouvir a banda de 40, de 80, de 20 também não dá, mas a partir dos 12 metros você já começa a ouvir as bandas da nossa brincadeira aqui, do nosso hobby. A partir dos 12 metros você já começa a ouvir sim, tá? E isso é interessante porque a gente consegue cobrir até trechos do VHF e do UHF, 2 metros, 1.25, 70 centímetros e adiante, ok? Apenas com isso aqui, com uma recepção bem razoável, ok? Abaixo de 22 você tem que tratar aqui de algumas adições de hardware ou alguns subterfúgios de software para tentar desviar dessa característica técnica do próprio receptor, ok? Bom, muito bem então. Para conectar no computador, encaixa lá, tua antena vai aqui, faça um choke, liga na tua antena. Esse choke aqui vai te diminuir bastante níveis de ruído, principalmente do teu jack, principalmente do teu computador, principalmente do que estiver próximo a você, ok? Bom, esse é o mais barato que vocês vão encontrar aí no mercado, um dos mais baratos, tá legal? Como ele mostra aqui, ó, DVB-T, DAB mais FM, quer dizer, basicamente recepção de TV digital e broadcast FM, recepção de rádio FM, ok? Esse fabricante eu gosto muito, Noelec, apesar de ser muito parecido o hardware, inclusive utilizar os mesmos tipos de chip, o R820 e o RT2832, na verdade ele tem 2 chips dentro deles. Esse é um pouco mais bem acabado, tem uma qualidade melhor, tem um pequeno dissipador dentro dele. Ele já é um pouco melhor do que esse, está um pouco mais caro, mas um pouco melhor. Esse aqui também é de um fabricante dedicado, tá, para esse tipo de dongle para recepção de ondas de rádio. Existe uma tramóia, vamos dizer assim, que é feita, que é a adição de um pequeno toroide, ou seja, é dado um bypass na entrada da antena original, que aqui embaixo desse toroide tem um chip, e através desse toroide é desacoplado a antena do front-end do receptor, especificamente desse receptor. Com essa artimanha, com essa característica que já vem pronta do próprio fabricante, da Terratec, te permite ouvir a partir de 540 kHz, 1 MHz, a partir até aproximadamente 50 MHz. Então já fica bem interessante para a escuta de ondas curtas e as bandas mais baixas do radioamadorismo, ok? Mas existe uma modificação no hardware. Basicamente é um hardware como esse, tradicional, com a adição desse toroide e uma modificação aqui na forma de fazer a amostragem do sinal vindo da antena, ok? Não tem muito segredo nisso não. Bom, esse aqui, chamado... antes de falar desse, deixa eu falar esse aqui. Esse aqui eu construí, tá? Botei numa caixa aqui já com os conectores, para facilitar, não ter que usar adaptadores. Tem um conector desse tipo aqui. E os convencionais, tá? BNC e os convencionais, que a gente chama erradamente de conector de UHF, tá? Botei também um borne de aterramento aqui. Uma caixinha nessa parte de cá toda feita de fenolite. A tampa de metal da caixa original. E aqui uma pequena alteração que eu fiz no circuito. O dongle, na verdade, ele está aqui, a placa dele. Deixa eu tentar iluminar aqui melhor para vocês. Acho que dá para ter uma ideia. Tá atrás dessa placa aqui, está o dongle original, aqui dentro. Okay? Coloquei essa blindagem para diminuir um pouco de ruído. E tem essa placa chamada de Up Converter. Tá? O que é e qual é a função de um Up Converter? Está com foco aí? Tá. A função do Up Converter é adicionar ao sinal que entra da antena uma portadora de 125 MHz, que é definida por esse cristal que está aqui embaixo. Ele soma o sinal da antena com os 125 MHz, elevando a frequência de recepção. Uma vez elevada essa frequência e filtrada a entrada, esse aqui já é um pouco melhorado, ele tem um sistema de filtragem aqui da entrada para cortar um pouco o sinal das broadcasts, é misturado nesse misturador balanceado o sinal
local desses 125 MHz com sinal que chega até da antena. A resultante disso é entregue para o próprio dongle. Tem uma chave aqui que eu tirei da placa e acabei adicionando essa chave por aqui no painel, onde comuta entre passando direto fazendo o processo de up converter, adicionando 125 MHz, ou então direto. Dessa maneira eu tenho o chip original ou o chip com uma adição na portadora de 125 MHz. Então, para receber os sinais de baixa frequência, abaixo de 22 MHz, basicamente você vai fazer o quê? No software você vai adicionar um shift de mais 125. Muito semelhante às técnicas de uso de transverter. Isso aqui é um up converter, ele não pode ser considerado um transverter porque não transmite, mas a lógica é muito semelhante, ok? Então, basicamente, esse estudo aqui, ele é um dongle tradicional com chip 2832, um modelo semelhante a esse, tá? Muito baratinho, com uma placa de conversão up converter da Noelec, tá? Fabricante também, todo aqui embaixo vai ter os links para vocês consultarem aí depois, onde vocês podem até comprar ou estudar um pouco mais, tá? Eu dou preferência muito por esse fabricante aqui porque ele trabalha num conceito chamado Open Hardware. Basicamente, todos os diagramas, circuitos são abertos para a gente poder consultar, estudar. E, particularmente, eu gosto muito do estudo técnico envolvido na hora da compra de um equipamento. Eu dou muita prioridade àquele fabricante que fornece diagrama, que fornece API, que usa modelos open source, principalmente quando fala-se de radioamadorismo, ok? E finalmente, por último, mas não necessariamente o melhor, o SDR Play. É uma solução também é uma solução inglesa, um fabricante inglês, também o link vai estar aqui abaixo, onde basicamente é uma caixa com uma porta USB e um conector de antena. Internamente, ele já tem um conjunto de bandas, de filtros nas bandas para se trabalhar, tem uma série de recursos. A largura do espectro onde você vai enxergar a amostra de radiofrequência é muito superior a esses aqui. Esse aqui te dá um trecho de aproximadamente 2.4 MHz de largura de banda. O que quer dizer esses 2.4? Quer dizer que você enxerga um trecho de frequência de 2.4 MHz. Por exemplo, você pode cobrir toda a faixa, nesse caso aqui, dos 12 metros ou dos 10 metros praticamente, até dos 12 até, olha, se a gente considerar 24, ou então partindo de 27 até 29 aproximadamente, a gente consegue uma boa parte do trecho dos faixa cidadão de 11 metros até os 10 metros da faixa dos radioamadores, ok? Com 2.5 MHz. Esse aqui dá uma largura de banda de 10 MHz. Então você consegue praticamente enxergar no software da faixa dos 80, 40 até 30 metros, ok? Você sintoniza lá à esquerda, por exemplo, 3 MHz, à direita você vai ter 13 MHz. Então você consegue enxergar todo o trecho de frequência e toda a movimentação da faixa ocorrendo nisso aqui. Nesse caso, vale muito a pena. Esse aqui é o mais caro de todos, mas consequentemente é um receptor muito melhor do que os outros, ok? Bom, basicamente é isso. Dos mais baratos até o mais caro e no meio uma solução homebrew que vocês podem construir. O pessoal que é aí da confraria do ferro de solda ou gosta de montar pequenos projetos, vale a pena montar um projetinho de um up converter, numa caixinha melhor que a minha. Isso aqui tá meio feio, não tá muito bom não. Eu acredito que com um pouco mais de habilidade vocês vão ter um resultado estético um pouco melhor do que isso que eu estou apresentando para vocês, ok? E sempre existe também uma opção comercial, tá? Existem outros no mercado, mas esse aqui, versão 1, tá? Eu recomendo. A versão 2 eu já não recomendo porque o fabricante optou em não mais fornecer documentação de produto. Isso eu acho, para radioamadores, pelo menos, uma situação um pouco desrespeitosa, ok? Equipamento para radioamador deve acompanhar diagrama esquemático para o radioamador poder estudar o equipamento. Isso é uma filosofia particular, creio que muitos não concordarão, eu respeito a opinião de vocês e peço também que vocês respeitem a minha opinião a respeito do hobby. Ok, senhores? Bom,
Fica por aí que eu já vou passar ali para o computador, fazer as capturas de tela e dividir com vocês o processo de instalação desses tradicionais dongles aqui. Até esse também vai funcionar, que usa o mesmo chip. Todos eles aqui usam o mesmo chip, exceto esse com uma pequena alteração. Quero mostrar no software o 101, ou seja, o beabá de como instalar esses coleguinhas no computador e começar a escutar aí alguns trechos de frequência. Ok, meus amigos? Fica por aí. Vou ligar o computador e mostrar para vocês.